Bom, vamos lá para mais um vídeo, né? E o título desse vídeo é Os Deuses Modernos que Ninguém Percebe. Hoje eu não vim falar sobre deuses antigos, nem sobre imagens de pedra, nem sobre algo distante da nossa realidade. Hoje vamos falar sobre os altares invisíveis. Aqueles que ninguém vê, mas que ocupam lugares no centro do nosso coração. Porque a verdade é que nem tudo que nos afasta de Deus parece ser pecado. Às vezes, parece ser rotina, necessidade, uma fase, algo que todo mundo faz, algo que aparentemente é normal. Mas, silenciosamente, algumas coisas começam a ocupar o lugar que deveria ser somente do Senhor. E o perigo não é quando alguém abandona Deus de uma vez. É quando Deus vai sendo substituído aos poucos, sem perceber, sem resistência, sem confronto. Então, para começar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus olhasse para o trono do seu coração, Ele estaria sozinho lá? Quando olhamos para a palavra, em Êxodo 34, Deus alerta o seu povo para não adorar outros deuses e para não se contaminar com os costumes ao seu redor, porque ele sabia que o maior perigo não era o que estava apenas do lado de fora, mas dentro do coração. Hoje, talvez não existam imagens de ouro, mas existem deuses silenciosos. O ego, o dinheiro, vícios, carências, medos, aprovação, prioridades desordenadas. E a pergunta continua sendo a mesma. O que tem ocupado o espaço que deveria ser de Deus? Moisés sobe ao monte e reconhece o pecado do povo. Ele não finge que está tudo bem. Ele se humilha. Ele reconhece a dependência da necessidade de Deus. E isso é confrontante. Porque quando nós erramos, nós nos aproximamos de Deus ou nós nos escondemos de Deus. E Moisés, ele não apenas reconhece o erro, ele se coloca diante de Deus em intercessão. Ele ora, ele clama por misericórdia e ele carrega o povo diante da presença. Isso nos revela algo poderoso. Nos revela que um coração alinhado com Deus não se limita a olhar para as falhas. Ele intercede por vidas. Assim como Jesus disse lá na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Deus também alerta sobre alianças e influências em Êxodo 34. Porque muitas vezes o afastamento não começa com um grande pecado, mas começa com ambientes, com hábitos, com convivências que silenciosamente enfraquecem a nossa fé. E precisamos nos perguntar: eu estou sendo influenciado ou eu estou influenciando? Existem armadilhas pequenas que começam inofensivas, mas aos poucos roubam a nossa sensibilidade espiritual, nossa oração e o nosso tempo com Deus e a nossa identidade. O que começou pequeno que hoje domina suas decisões? Deus ordena que os altares sejam destruídos, porque altares não caem com emoção, altares caem com decisão. Então examine o seu coração. O que precisa sair do trono hoje? Nossos pensamentos precisam ser alinhados, porque uma mente alimentada pelo mundo enfraquece a fé, mas uma mente alimentada pela palavra fortalece o espírito. Tudo o que fazemos não afeta apenas nós. E aquilo que você vive hoje se torna uma referência amanhã. As suas escolhas, as suas prioridades, a sua fé estão formando o coração daqueles que vivem ao seu lado, daqueles que caminham com você. Se alguém imitasse a sua fé hoje,
esse alguém estaria mais próximo do Senhor? Que espelho você tem sido dentro da sua casa? Quem seus filhos estão aprendendo a se tornar, a observar a sua vida? Deus não nos chamou para viver como o mundo vive, mas para viver pela palavra, pela obediência e pela presença. Agora eu deixo a última pergunta. O que Deus já te pediu e você ainda não obedeceu? Hoje, esse vídeo não é um vídeo de culpa, não é um dia de culpa. É um vídeo de alinhamento. Não é sobre condenação, é sobre reposicionar o coração, sobre voltar ao primeiro lugar, sobre permitir que Deus seja novamente o centro. E talvez hoje o Espírito Santo esteja só pedindo uma coisa: tire do trono aquilo que nunca deveria ter ocupado o lugar dele. Hoje não foi apenas uma mensagem, foi um chamado. Porque Deus não divide o trono do coração com ninguém. E tudo aquilo que toma o lugar dele precisa sair. Talvez ninguém saiba o que está acontecendo dentro de você agora. Mas Deus sabe. Ele viu cada altar escondido, cada luta silenciosa, cada área que foi sendo ocupada aos poucos. E hoje você não pode sair desse vídeo igual. Não adie o que Deus acabou de revelar. Não negocie aquilo que precisa ser entregue. Não volte para o mesmo lugar após ter sido confrontado pela verdade. Este é o momento de decidir quem governa sua mente, quem dirige seus passos, quem ocupa o trono do seu coração. Porque aquilo que você decide em secreto hoje vai definir o rumo da sua vida amanhã. Então, em silêncio, entre você e Deus, derrube os altares, realinhe o coração e devolva ao Senhor o lugar que sempre foi dele.